comer 2 pratos não é normal. Não Ela é? está a mandar-nos bocas. Eu não me revejo nada disso. Oh, doutora, mas então ele vai morrer. E eu, não era bem isto que eu queria dizer. Eventualmente vai, não é? Mas O português, se calhar, sente que o ordenado está a ir para aí e depois sente-se na obrigação de ir para lá ocupar bancos. eu trabalho, por exemplo, num hospital em que tu tens de imprimir sempre 2 folhas de cada coisa que tu passas. E o sistema, Porquê? não sei, isto para mim é preocupante. Isto significa que o nosso Sistema Nacional de Saúde está doente. Porquê é que vemos tanta gente nas redes sociais a falar de medicina integrativa sem sequer serem médicos? Boa pergunta. Nesta parte da medicina integrativa, muitas vezes as pessoas apresentam-se como doutor, mas não são médicos. Aliás, não são nada, apenas leram e acham que por ler já podem praticar uma medicina integrativa. E eu acho que as pessoas precisam de ter muito cuidado. 80% das doenças vêm de má nutrição, por exemplo, e um médico não tem nutrição na formação. É incrível, não é? É suposto estarmos atentos, conhecermos-nos, sabermos o que é o nosso normal e quando é que estamos a fugir daquilo e precisamos de ajuda. Não tem de doer. Isso sugere que a grande responsabilidade das nossas dores é nossa, a maior parte das vezes. Sim. Os estudos mostram que 80% das doenças realmente conseguem ser prevenidas com mudanças de estilo de vida. A esperança média de vida aumentou. Espetacular, não é? Ou seja, é 89 anos, acho eu. Mas quantos destes anos é que são saudáveis? 59 anos nós vivemos com saúde. Ou seja, significa que 20 e tal anos nós passamos com algum problema. Qual é que tu achas que é o maior mito que os pacientes ainda carregam sobre o que é ser saudável? Que é caro. As pessoas acham que ser saudável é caro. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Nós queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Já passaste por várias consultas médicas, mas continuas sem entender o que se passa contigo? O colesterol alto, a tensão descontrolada ou o excesso de peso serão mesmo obra da tua lotaria genética? Será que só a medicação te pode ajudar? Nasceste mesmo com esse azar todo? E se a tua médica te prescrevesse mais vezes educação para seres saudável, em vez de medicação para seres um doente com alguma qualidade de vida? A doutora Tânia Lima não ficou confortável com o papel de médica que receita, despacha e segue para o próximo. Ela decidiu importar-se com o que acontece contigo mesmo depois da consulta. E isso exige muito mais do que um receituário. Exige escuta, tempo e coragem para dizer o que muitos evitam, que o sistema está doente e que tratar só sintomas é tapar o sol com a bata branca. Num tempo em que a saúde é vendida em cápsulas e promessas rápidas, a Tânia lembra-nos que a verdadeira prevenção não se faz com atalhos, faz-se com hábitos, com escolhas e com consciência. É médica de formação internacional, fluente em várias línguas, mas fala sobretudo a linguagem de quem está cansado de se sentir ignorado. E por isso criou a sua própria forma de fazer medicina, uma medicina 360, que olha para o ser humano inteiro. Corpo, mente, sono, stress, movimento, alimentação e relações. Hoje vamos falar da sua missão, trazer humanidade para um sistema que se tornou impessoal. Se queres reduzir drasticamente a probabilidade de ficares doente através do teu estilo de vida, se queres ser saudável num país onde ainda se gasta muito mais a remendar do que a prevenir, ou se queres ouvir ciência médica com empatia, este episódio é para ti. Bem-vinda, Tânia. Bem-vinda, obrigada por estás aqui. Obrigada eu por me receberem. Porquê é que as pessoas deviam investir tempo de vida a ouvir esta conversa? A maioria das doenças conseguem ser prevenidas com mudanças de estilo de vida e eu acho que muitas vezes nós na consulta não temos nem o tempo, nem muitas vezes a formação para realmente falar sobre hábitos e sobre rotinas. Eu acho que isso é o maior problema e é essa a minha forma de fazer diferente, ou seja, a medicina, aquilo que tem mais bonito é a prevenção e é nisso que eu me tento focar, acima de tudo. Porquê é que dizem muitas vezes que nós temos um Sistema Nacional de Doença e não de Saúde? Eu acho que o modelo atual,
O modelo atual do SNS está sustentado sobre o tratamento, ou seja, nós estamos sempre a tratar. Se formos, por exemplo, a um centro de saúde com o nosso médico de família e dizemos estou com uma dor de costas ou estou com uma dor de joelhos, é prescrita medicação na maioria das vezes, ou então temos muito, os médicos têm muito aquela coisa de tem de perder um bocadinho de peso, coma melhor, faça um bocadinho de exercício. Mas o que é isso? Ou seja, o que é comer melhor? Nem todas as pessoas entendem e a maioria dos doentes não são receptivos, dizem ok, senhor doutor, obrigada, então fico aqui com a receita, vou à farmácia, tomo os anti-inflamatórios, mas vou continuar exatamente na mesma linha de comportamento. E Exato. Eu culpo, ou seja, estamos muito a falar agora na parte do médico, mas cada um de nós, como pessoas, também só vamos ao médico quando dói. Não é suposto, é suposto estarmos atentos, conhecermos-nos, sabermos o que é o nosso normal e quando é que estamos a fugir daquilo e precisamos de ajuda. Não tem de doer. Pois, eu acho que é um bocado isso. Nós estamos formatados para ir ao médico exatamente quando estamos doentes, quando temos alguma dor, mas na maioria das vezes essa dor consegue ser prevenida. Por exemplo, eu dei agora o exemplo das dores nas costas. Muitas dores das costas são porque te baixas da maneira errada, porque tens excesso de peso e porque és sedentário, ou seja, não fazes exercício. A população vê, por exemplo, o exercício, tocando aqui nesta área, vê o exercício como algo que as pessoas fazem só para ter músculo e se sentirem com um corpo perfeito. E o exercício é saúde, assim como a comida. E não é caro. Ou seja, uma das grandes objeções que eu tenho na consulta é comer saudável é caro, ou comer saudável é fazer dieta. Mas não é? Comer saudável é fazeres uma alimentação cuidada. Não precisas de ser extremista em relação a isso. Isso sugere que a grande responsabilidade das nossas dores é nossa, a maior parte das vezes. Sim. Os estudos mostram que 80% das doenças realmente conseguem ser prevenidas com mudanças de estilo de vida. Isso significa que 20% das doenças já vêm connosco naturalmente? Sim, a genética, ou seja, por exemplo, o cancro, nem todos os cancros, há muitos cancros que são genéticos, não é? Que têm uma base genética, outros que nem tanto, por exemplo, o cancro coloretal. Nós temos um estudo que foi um boom que refere que carnes e ultraprocessados aumentam muito o risco de cancro coloretal, que é cancro dos intestinos. E isso pode ser prevenido, não é? O que conselho é que tu darias a um paciente teu quanto a isso? Deixa de comer carne? Não, claro que não, fogo. Acho que cada pessoa deve fazer aquilo que... Aliás, cada pessoa deve ir de acordo com os seus valores. Se tu não queres comer carne, por mim está tudo bem, não é? Agora, se tu queres comer carne, existem carnes que são melhores que outras, não é? Por exemplo, vais a um supermercado e queres comprar uma carne picada para fazer uma bolonhesa, por exemplo. Por exemplo, na minha consulta, eu pergunto, olha, já viu a lista de ingredientes? É 100% carne? Porque se fores ver, a maioria não é 100% carne. Tem lá farinha. E isso já está a aumentar o teu risco de doenças, não é? Sim. E porquê que achas que há esta dificuldade por parte de muitos médicos em terem esta abordagem mais direcionada para a educação? Que no fundo é o que vai mudar não aquela dor, mas a vida da pessoa. E que é uma abordagem muito mais interessante. Porque por um lado ouvimos falar que os médicos são obrigados a despachar na consulta, mas se calhar a culpa nem é dos médicos. De quem é a culpa? Isso é uma pergunta interessante. Depende de onde é que tu estás a trabalhar. Pois. Dentro do SNS, tu tens umas determinadas normativas e
são-te marcadas consultas. Ou seja, um médico que está, por exemplo, no centro de saúde, tem uma lista de doentes, certo? Tu chegas às 8h30 ou às 9h para trabalhar e tu tens a lista dos doentes. Há doentes à mesma hora e tu não consegues estar em 3 consultórios diferentes, não é? E depois as pessoas, os doentes... À mesma hora? À mesma hora, existe. Ou seja, os doentes ficam frustrados, como é óbvio, eu também fico. Eu já estive no papel de paciente, não é? E se tu chegas à hora certa ou até um bocadinho antes da hora, e se tu tens um médico que está 1 hora, 2 horas atrasado, ninguém gosta disso, não é? Por isso, mas também exigem que tu faças aquele número de doentes por dia. E se não acabas à tua hora de saída, tu tens de prolongar. E depois ainda vem o resto, a parte burocrática, porque ainda tens de passar medicações, ainda tens de ligar a não sei quem, ver X resultados. Ou seja, o trabalho é contínuo. Ou seja, uma Tânia, num sistema desses, não conseguiria dar o serviço que gostaria. Não, nunca. A minha consulta tem 1 hora e eu às vezes prolongo, porque tu não consegues conhecer uma pessoa numa hora, os hábitos dela, como é que come, onde é que vive, consegue ou não fazer exercício, que tipo de exercício, como é que... Ou seja, simplesmente não consegues. E tu és obrigada em 15 minutos a ver um doente. Claro, em 15 minutos dizes olá, está tudo bem, a família, a receita. Pois a minha mãe dizia que o nosso médico era muito bom porque passava todos os medicamentos. Mas isso não significa que o sistema está a funcionar muito parecido com o que acontece na fisioterapia, por exemplo, em que o objetivo é atender o máximo número de utentes e se esquece que o resultado tem que ser positivo. Ou seja, 90% das pessoas que passam por um médico nesse sistema acabam por ter resultado praticamente placebo. Fui atendido só. Foram atendidos... E paguei menos pelo medicamento, porque tenho uma receita. Sim, mas a receita tanto vale ser no público ou no privado, porque é tudo dentro do SNS, não é? Por assim dizer. Quanto à questão de atender o máximo número de clientes, ou seja, o objetivo é só somar clientes. Sim, ou seja, se tu... Quase que marcar um cheque ali na lista. É um bocadinho isso, não é? Tu tens uma lista que tens de ver e adicionam-te cada vez mais pessoas à tua lista e tu simplesmente não tens mãos. Por isso, se tu recebes um papel a dizer que 10 em 10 minutos tens de ver doentes, é literalmente só prescrever medicação. Ou seja, tu não consegues falar bem com a pessoa. Se falas, e há médicos que realmente o fazem, todas as outras consultas do dia ficam atrasadas. E é por isso que às vezes funciona melhor, infelizmente, no privado, porque acabas por ter um bocadinho mais de tempo. Mas mesmo o privado começa a ser um bocadinho também dentro destes moldes, que é para conseguir faturar o máximo possível. E isto é o que está errado, acho eu, com a medicina. Uhum. É um bocado parecido com o sistema dos ginásios, não é? Temos os ginásios muito comerciais e aqueles que humanizam muito o serviço e são mais familiares. Então, para ti, o sistema ideal seria o quê? Como é que funcionaria? Primeiro funcionaria em equipa, que eu acho que é isso que falta. O que é para ti saúde? Precisamos de nutricionistas, precisamos de psicólogos, precisamos de profissionais do exercício físico, precisamos de médicos, de enfermeiros, ou seja, o sistema perfeito funcionaria em equipa, mas não é simplesmente escrever no diário, vi este doente e precisa disto, ou isto aconteceu. Não, é pegar no telefone. Olha, tenho aqui um doente que eu acho que vai ser ótimo, é uma pessoa que tem, por exemplo, colesterol alto, tem excesso de peso, precisa de uma intervenção, está motivado, mas é sedentário, nunca fez exercício. Ok, então se calhar precisamos aqui de um psicólogo para tentar mudar um bocadinho o mindset desta pessoa. Precisamos de um nutricionista para ajudar a acompanhar na parte da alimentação. O que é que o médico pode fazer? Falar sobre comida, não é?
às vezes o problema é a quantidade daquilo que comes, nem tanto o que comes, mas a quantidade. Comeres 2 pratos não é normal, não é? Está a mandar-nos bocas. Eu não me revejo nada disso. Não, mas é às vezes, ou seja, é coisas tão simples, e se o médico tiver tempo e formação, que também é preciso formação, Vontade. sim, de realmente conhecer a pessoa, para falar sobre comida, sobre movimento, eu acho que as coisas fluem de uma maneira brutal, porque as pessoas ganham verdadeiramente saúde. E tu passas a ser um médico que, sim, prescreve medicamentos quando a pessoa realmente tem uma doença que já não consegue ser prevenida, não é? Mas essa pessoa consegue viver durante muito tempo sem doença. Eu não sei se vocês têm consciência, os últimos dados estatísticos, e eu fiz um post no Instagram sobre isto e fiquei escandalizada, que é: a esperança média de vida aumentou. Espetacular, não é? Ou seja, é 89 anos, acho eu. Mas quantos destes anos é que são saudáveis? Quantos destes anos é que tu não estás acamado, ou seja, preso a uma cama em que tu não consegues subir escadas? Sim, e opa, disseste aí ausência de doença ou sem doença, e eu vou mais longe. Tipo, porque é aquela história de saúde, não é a ausência de doença, tens de te sentir bem. Exato. É? Tens de sentir bem e tens de sentir capaz. Com qualidade. Sim, capaz de... Exato. É como tu dizes, de viajar, de estar com os teus filhos, de fazer, ou seja, de andar. Há pessoas que chegam aos 50, às vezes até aos 40, e cansam-se, não conseguem subir um lance de escadas. Isto para mim é preocupante. Isto significa que o nosso Sistema Nacional de Saúde está doente. E o que é que os dados nos dizem acerca de qualidade de vida? É que, apesar de vivermos mais, estamos a viver pior? Sim. 59, se não estou em erro, 59 anos nós vivemos com saúde. Ou seja, significa que 20 e tal anos nós passamos com algum problema crónico. E isto é preocupante. Porque é que há bocadinho falávamos no off, mas que tu tens algumas reticências quanto à medicina integrativa, mas adoras uma abordagem integrativa. Sim, ou seja, integrativa no sentido completa. Eu acho que para mim a medicina é não só o diagnóstico, não só o tratamento, mas vir alguém à minha consulta e eu poder dizer: ok, tu tens tensão arterial alta, ou seja, hipertensão. Porquê? Se calhar tens excesso de peso, se calhar não fazes exercício. Então vamos mudar isto. Vamos ver como é que comes, como é que te moves. Vamos ver como é que é o teu trabalho. Estás em burnout, estás cansado, mas as tuas análises estão ok? O que é que isso significa? Como é que é o teu dia-a-dia no trabalho? Mau ambiente? Ok, vamos tratar disso. Percebes? E na medicina integrativa, o que é que achas que falha? A medicina integrativa, muitas vezes, e isto se calhar é um bocadinho polémico, não vai de acordo com as guidelines. Ou seja, claro que as guidelines são diretrizes, ou seja, é orientação, mas há muita coisa, ou seja, cada médico faz um bocadinho aquilo que se sente mais confortável, e às vezes é passada medicação ou demasiados suplementos ou vitaminas injetáveis que, na minha opinião, se calhar a pessoa não tem indicação para isso, e nesse sentido não pratico uma medicina integrativa. E porquê é que vemos tanta gente nas redes sociais a falar de medicina integrativa sem sequer serem médicos? Boa pergunta. Tornou-se moda isto, tornou-se moda. Agora há integrativo para tudo, eu acho. Não sei porquê, mas há nomes que eu às vezes vejo nas redes sociais e não profissionais, e isto incomoda-me muito, não profissionais a fazer tratamentos, e isto é um bocadinho grave. Por exemplo, dentro da medicina estética há muito isto. Há pessoas que não têm formação médica a pôr botoxes, por exemplo, e às vezes aquilo corre muito mal. E nesta parte da medicina integrativa, muitas vezes as pessoas apresentam-se como doutor, mas não são médicos.
Aliás, não são nada, apenas leram e acham que por ler já podem praticar uma medicina integrativa. E eu acho que as pessoas precisam de ter muito cuidado e de ver sempre as credenciais. Claro. Esse modelo de medicina que tu defendes não se tornaria restritivo? Não conseguiria atender menos pessoas? Porque eu imagino que economicamente é mais difícil de encaixar. Não sei se não será mais difícil a nível económico. Isto porquê? Porque neste momento o Estado gasta imenso dinheiro com medicação, com idas às urgências, com internamentos. Quantos destes internamentos é que são completamente desnecessários? Quanto é que tu não gastarias? Às vezes há pessoas que ficam internadas 10 dias, 15 dias e a base, claro que vem porque tem já uma doença que precisa de internamento, mas o porquê de terem essa doença podia ser mudado com um estilo de vida. Ou seja, se calhar tu aqui até conseguias poupar a longo prazo, a curto, se calhar não. Mas não acho que haja falta de médicos, por isso se houvesse condições para os médicos e para as equipas clínicas conseguirem integrar um novo modelo de cuidados de saúde primários, eu acho que funcionaria muito bem e todas as pessoas acabariam por ter acesso a essa equipa clínica, não diga um médico, mas à equipa clínica. Não terias que passar aí por uma série de decisões impopulares enquanto transformavas o sistema no sistema que consegue, neste momento, tem capacidade para tratar e deixava de tanto prescrever medicação para cuidados com doença para se preocupar com prevenção? Eu acho que não. Eu acho que não ia ser impopular. Sim, que muitas pessoas gostam muito de medicação e a prevenção é algo muito utópico, não é? Porque tu não vês. Ou seja, a pessoa depois pode dizer mas eu se calhar nunca ia ter esta doença, não é? Ou seja, a prevenção nós não conseguimos, não é palpável. Mas a curto prazo, ou seja, isto tinha de começar nas escolas. O aumento da literacia em saúde, que eu acho que em Portugal, ao contrário do que eu vivi na Alemanha, nós ainda nos falta muita literacia, eu acho. A maioria das pessoas não sabe, ou muitas pessoas não sabem o que é porque é que tomam medicação. Isto é em primeiro de tudo. Chegam à minha consulta, doutora, e eu, que medicação é que tomo? Tomo aquela para o sangue fluir. Ok, mas porquê que toma isso? Não sei, uma vez prescreveram-me. Eu tive outro dia em consulta uma jovem, tinha 30 e poucos anos, que tomava um beta-bloqueante, que é uma medicação para o coração bater um bocadinho mais devagar, e eu perguntei-lhe, mas então porquê que toma esta medicação? Porque uma vez fui a um dermatologista por causa do meu cabelo e eu disse-lhe que andava ansiosa por causa deste problema e ele prescreveu-me esta medicação para diminuir o batimento cardíaco para eu não estar tão ansiosa. E como nunca mais nenhum médico me disse nada, isto também não me faz mal, eu resolvi continuar a tomar. E eu pensei, oh meu Deus. Mas no teu ponto de vista, quem é que falhou? Todos. Ou seja, falhou o dermatologista que se calhar não devia ter prescrito e devia ter encaminhado para o profissional correspondente, neste caso ou um médico de família ou um psicólogo. Falhou todos os médicos a quem ela recorreu ao longo do tempo, porque realmente... Nunca se interessaram sequer por saber o que é que ela tomava. Não e falhou ela também. E falhou ela. Temos-nos responsabilidade. Claro. E falhou ela redondamente, não é? Claro. Eu, na Alemanha, aprendi uma coisa com os meus chefes, eu adorava-os, que é, eles diziam-me sempre, Tânia, tu tens de perguntar o porquê. Sempre. Ou seja, tu não podes escrever a medicação do doente sem saberes o porquê dele estar a tomar. E se o doente não sabe o porquê, tu não vais parar. Tu vais ligar para o médico de família, tu vais ligar para quem tiveres de ligar para saber o porquê. Não tem indicação, não é escrito, o doente não toma. Tão simples quanto isto. E eu achei isto incrível. Isso significa que os alemães já estão à nossa frente em termos de erradicar ou
reduzir a prescrição de medicamentos? Eu acho que sim. Na minha experiência, sim. Lá funciona tudo um bocadinho diferente, não é? Ou seja, no meu hospital, nos serviços que eu passei, funcionava diferente. Os próprios alemães não gostam muito de medicação. Eles gostam de uma medicina mais natural e só tomam medicação, ou seja, mesmo nas últimas, quando existe mesmo essa necessidade. E perguntam também o porquê. Eu cheguei a ter, no internamento, debates com doentes sobre a medicação deles, em que eu dizia, olha, tem aqui esta medicação, deve começar por causa disto e daquilo, e perguntava-me, doutora, eu por acaso eu conheço esse medicamento, mas olha, dentro dessa família de medicamentos não acha que eu podia tomar aquele? E eu, ok, pode, então se prefere tomar este, vamos tomar este. A autonomia é importantíssima na saúde. Sem dúvida. Isso exige que o próprio paciente saiba o que é melhor e pior para eles. Eu imagino que 99% da população eu não teria conhecimento para escolher entre 2 medicamentos diferentes. Alguns, sim. Outros, sim. Ou seja, nós como médicos lá, antes de começar determinada medicação, dependendo da medicação, tínhamos de falar com o doente. Ou seja, eu, por exemplo, se tu precisasses de um anticoagulante, a tal medicação para o sangue ficar mais líquido, eu não te podia simplesmente passar e tu ias com aquilo para casa. Então o que é que eu fazia? Eu ia ter contigo ao teu quartinho, estávamos os 2 sentados, eu tinha a certeza que tu estavas orientado, estavas a perceber, e eu explicava-te o porquê de tudo. Porquê é que tu ias começar essa medicação, os riscos da medicação, o que é que tu tinhas de ter cuidado, quando é que devias fazer a próxima reavaliação, se havia dúvidas, se realmente entendeste, porque senão voltávamos a explicar de uma maneira diferente. A comunicação é importante em tudo. E na base, onde é que... Porquê é que há tantas diferenças de Portugal para a Alemanha? Não faço ideia. É uma pergunta que eu realmente não consigo explicar. Ou seja... Será que as pessoas pagam mais? Será? Não sei. É assim, na Alemanha é tudo privado. Pois, ou seja, o isso. sistema é privatizado. Mas todas as pessoas têm de ter um seguro de saúde. Ou seja, é a mesma coisa. Ou seja, eu quando fui viver para a Alemanha, eu precisei de fazer um seguro de saúde. É a mesma coisa que aqui em Portugal tens acesso ao seguro público, não é? Que tens acesso aos hospitais públicos, aos centros de saúde, não é? E tu descontas uma parte do teu ordenado para isso, para a segurança social, não é? E lá é a mesma coisa, descontas uma parte, mas vai direto para essa seguradora. E depois é tudo gerido de uma maneira muito autónoma. Ou seja, as direções funciona como se fosse uma empresa. Eu gostei do modelo, pessoalmente. Eu acho que o português, se calhar, sente que o ordenado está a ir para aí e depois sente-se na obrigação de ir para lá ocupar bancos. Por acaso, nós temos lá uma senhora que vai fazer limpezas lá à casa e ela trabalha no hospital de Braga e ela estava a dizer que vai lá sempre uma mulher porque dá uma comida que já se sabe que o marido não pode comer e depois tem de fazer uma lavagem ao estômago e ele vomita aquilo tudo e ela tem de limpar e ela estava-se a queixar disso. Mas, e que ela se virou para a senhora, então você já não sabe que ele não pode comer? Ela, mas ele gosta. Isso, para evitar casos destes, um médico teria que ser part-time professor. Também. Professor temos de ser todos, não é? Vocês também, na vossa área, ou seja, nós temos de caminhar todos em direção a aumentar o conhecimento em saúde e em dar autonomia. E isso é uma diferença que eu vi da Alemanha, que é a autonomia. Aqui os médicos mandam. Eu lembro-me perfeitamente quando cheguei da Alemanha e fui trabalhar para uma Santa Casa lá no Algarve. E eu, toda pipoca, fui ver os doentes todos que eu tinha e o que é que estava mal ou não com os diários deles. E eu reparei numa coisa que na Alemanha me ensinaram, que é ver se o doente quer ou não manobras de reanimação.
Nós também temos acesso a isso. Aqui em Portugal, acho que muitas pessoas nem sequer preenchem o documento, mas também podemos escolher se queremos ou não. Então, eu vi que nenhum tinha. E eu, ai meu Deus, se algum doente me descompensa, o que é que eu vou fazer? E o que é que eu fiz? Liguei para os familiares dos doentes que não tinham, que não estavam orientados, não é? Os familiares é que tomam essa decisão pelos doentes que não estão orientados. E falei com a pessoa. No final da chamada, a resposta, ou seja, no final da chamada o comentário foi: "Oh doutora, mas então ele vai morrer." E eu, não era bem isto que eu queria dizer. Eventualmente vai, não é? Mas não, ou seja, nós temos de criar autonomia nas pessoas e para isso nós temos de ser todos professores, temos todos de ensinar. Sim. Porquê é que alguém há de não querer manobras de reabilitação? Há pessoas que não querem, por exemplo, eu pessoalmente não quero se virem que vou ficar ligada às máquinas, por exemplo. Ok. E nesse caso não quero ser reanimada. Ou seja, isso é uma vontade própria, não é? Ou seja, depende dos valores de cada um de nós e às vezes da religião. É a mesma coisa que receber sangue. Tu também tens de dizer isso. Queres receber sangue? Se ficares, por exemplo, com uma anemia e precisares de uma transfusão, há pessoas que não querem. Mas conseguem prever que vão ficar... Não, mas tens um documento em que tem todas as tuas vontades no caso de X acontecer. Tá bem. Mas esse documento está ao dispor de todos os cidadãos comuns? Eu posso aceder a esse documento agora mesmo? Sim. Como é que ninguém sabe disso? Como é que se chama? Eu já não me lembro do... Testamento... o Testamento Vital, é isso. Testamento Vital. Ou seja, tem lá uma série de perguntas... Está online, é preencher e depois ir entregar a um balcão específico, mas toda a gente pode preencher. É uma série de perguntas, em situações limite, claro, mas que facilita muito a vida. Mas isso ainda não está muito divulgado porque o sistema tem alguma predefinição para se decidir. Ou seja, no caso de não estar preenchido, vai-se em determinada direção. Normalmente reanima-se quase sempre e o médico é que toma essa decisão em último caso, quando é para não reanimar ou eventualmente se algum familiar expressar a vontade. Eu, por exemplo, quando tive o meu pai foi isso, ou seja, a primeira coisa que disse foi: olhem, o meu pai não quer ser reanimado, não quer ter uma sonda para a alimentação, não quer isto, não quer aquilo, quer medidas de conforto. Então eu tive de dizer... Não, mas até... Ou seja, acho que é mesmo bom conseguires tomar essas decisões, já que há outros que não podes. Pois. É muito fixe. Olha, um termo que eu vi na tua conta, que eu não sei o que é. Prevenção cardiometabólica. Sim, basicamente é prevenção de doenças crónicas. A maioria das doenças crónicas que conseguimos realmente prevenir tem a ver com doenças cardiovasculares. O que é que isto é? É a tensão alta, colesterol, triglicéridos altos, excesso de peso, obesidade, diabetes ou pré-diabetes. Muitas pessoas têm pré-diabetes. Isto são as doenças cardiometabólicas. São doenças que realmente nós conseguimos atuar com mudanças de estilo de vida, às vezes associada à medicação, mas atuando mesmo no cerne. Alguém tem colesterol porque a genética ditou assim? Muita gente tem colesterol pela genética. Colesterol alto? Sim. Mas muita gente tem colesterol alto por causa pela genética, mas dependendo... mas é preciso sempre na consulta tu entenderes como é que é o estilo de vida dessa pessoa, porque tu não consegues dizer com 100% de certeza que aquilo é genético, não é? Ou seja, precisas de entender também, ok, consigo otimizar alguma coisa do estilo de vida desta pessoa? Se sim, então vamos. Se não, então a causa é maioritariamente genética, não é? Por isso, iniciar a medicação, se realmente tiver indicação. E os testes genéticos são fiáveis? Os testes genéticos, acho que... Porque há quem diga que tem genética, mas realmente vens a perceber que não. Mas há quem faça mesmo os testes genéticos.
Sim, é assim, os testes genéticos estão muito em voga agora. Eu pessoalmente não tenho muita informação sobre isso, mas creio eu que as últimas guidelines, ou seja, as guidelines que existem não suportam o teste genético como rotina, que é o que está a acontecer nos dias de hoje, não é? E acho que isso posso dizer que realmente não é rotina, por isso não devem ser feitos só em casos específicos e se calhar com uma geneticista ou se a pessoa tiver realmente uma doença que tem uma predisposição genética muito grande. Para que é que serve de base um teste genético? Um teste genético serve para vermos se realmente a pessoa, ou seja, Se ela está a mentir ou não. Não. Não, serve para vermos se a pessoa tem determinados genes no seu organismo, não é? Ou seja, se tem determinados genes que estão associados a doenças. Tendo, por exemplo, esses genes têm um aumento do risco de desenvolver X doença, como por exemplo no cancro de mama, não é? Faz-se testes genéticos para entender se realmente tem aqueles genes. Se tem, então tem um risco brutal de vir a ter cancro de mama. Agora, assim como para o cancro de mama temos realmente guidelines específicas sobre isso, para, por exemplo, colesterol alto ou tensão alta Metabolismo lento não temos. Para justificar a minha obesidade. Sim, existe também muito essa justificação. Eu posso nascer com a necessidade de tomar medicação para o colesterol alto já à nascença? Sim, se tiveres hipercolesterolemia familiar, então sim, são pessoas que têm valores, e normalmente são até mais jovens, têm valores brutais de colesterol e então têm mesmo necessidade de tomar medicação. Aí não foi responsabilidade minha, foi do meu pai, ou do meu avô, ou do meu bisavô. Foram dos genes, isso foi. Mas alguém abusou nas farinheiras na família. Não sei se alguém abusou nas farinheiras, mas que realmente existe essa mutação genética, às vezes é mesmo uma mutação, sim. Uhum. O que é que tu sentes por parte dos teus colegas num ambiente de equipa por teres uma conta de Instagram? Alguma vez sentiste que foste discriminada? Não, por acaso nunca senti que fui discriminada. Acho que é algo que simplesmente não se fala muito disso. Porque eu já ouvi médicos a dizer que sim. É? Comigo, pelo menos a minha experiência... Eles falam nas costas. É nas costas, não é? À frente podem mandar aquela boca do vê lá se não publicas isso no Instagram, mas acho que é tudo muito... Agora, claro, se for pessoas um bocadinho mais conservadoras, então... Mas aí nem sequer falam, não é? Falam nas costas, por isso. Exato. E qual é que é o papel das tuas redes sociais? Como médica, o que é que te fez criar uma conta de Instagram? É realmente mudar a forma de se fazer medicina. Eu gosto muito de prevenção. Eu gosto de chegar à consulta e conhecer a pessoa e saber exatamente as rotinas dela e onde é que eu posso melhorar. É aquela medicina de proximidade, aquele médica antiga que vai à casa da pessoa e que está ali e que realmente sabe. E tenho a minha base científica, ou seja, as orientações, mas às vezes para aquela pessoa não resulta aquilo. Então vamos ver o que é que resulta naquele contexto. O contexto é muito importante e foi isso que me levou a fazer uma conta de Instagram, além de aumentar a literacia em saúde, que eu acho que é essencial. Mas repara, tu tens essa obsessão boa pelo bem-estar e consequentemente também gostas de passar isso para as pessoas. Um médico que está exausto no SNS a fazer turnos loucos, será que tem essa paixão e que, mesmo que até goste de educar, qual é a moral que ele tem? Eu acho que, ou seja, vai tentar... ou seja, os médicos podem estar muito cansados, mas isto é generalizar, mas podem estar muito cansados, mas se realmente tiverem formação... eles tentam e falam um bocadinho com a pessoa, não é muito tempo, mas falam, ou então aconselham a pessoa a ir a determinado sítio
por exemplo, a um psicólogo, ou a um nutricionista, ou ao ginásio, ou ao médico de família para dar algum tipo de encaminhamento. Mas eu acho que mesmo na exaustão, no SNS, eu acho que muitos médicos tentam. Agora é preciso dar espaço para realmente conseguirem, não é? Porque numa consulta, aqui a prevenção tem como base principalmente os médicos de família. Porque é a primeira linha, é logo os soldados que estão na primeira linha da frente, e é preciso dar tempo, e é preciso investir na formação deles, porque nós no curso de medicina não tivemos nutrição, não tivemos uma cadeira sobre desporto. Não, nutrição não? Não, depende de onde é que tiraste o curso, mas muitas vezes não existe realmente essa cadeira de nutrição. E se existe, é daquelas cadeiras logo no primeiro ano em que tu nem sequer sabes muito bem o que é ser médico, não é? Ou seja, simplesmente entraste para o curso, porque tens uma ideia. E é preciso dar formação na medicina do estilo de vida, em medicina preventiva, em comer, em exercício, que são, a meu ver, até os pilares principais. Como é que 80% das doenças vêm de má nutrição, por exemplo, e um médico não tem nutrição na formação? É incrível, não é? Eu acho que isso é... Às vezes eu paro para pensar, e o curso de medicina está estruturado para diagnóstico e tratamento. E às vezes para o tratamento nós saímos do curso e tens tratamentos tão rebuscados que tu aprendes que muitas vezes coisas simples, como uma amigdalite, não sabes bem tratar, não é? Ou seja, quando és mesmo novato. Por isso, tu tens de investir... Depois do curso, não é? Tens de investir tu próprio, de pensar, ok, tenho estes doentes à minha frente, estes doentes têm estas doenças porque comem mal. Ok, então eu preciso fazer formação e ver como é que eu consigo ajudar este doente a comer melhor. Eu não preciso ser nutricionista para isso. Pois, mas volta à questão, tu se calhar já tens isso muito incutido em ti. Essa obsessão mesmo pelo bem-estar. Eu também tenho, por exemplo. Mas haverá quem se direcione para o tratamento e pronto, que dê a resposta então àquilo que lhe foi passado na universidade. É mais fácil. É mais fácil fazer ou seja, prescrever alguma coisa e o doente vai e acabou. Mas eu acho que se dermos realmente as ferramentas, as pessoas pegam nelas, não é? E fazem. Por isso eu acho que se nós dermos ferramentas aos médicos e se dermos tempo, eu acho que eles, não é todos, não é? Há bons e maus profissionais em todas as áreas, mas se calhar a maioria ou muitos deles vão querer pegar nessa formação e no tempo que lhes é dado e fazer o melhor para o seu doente. Já tiveste algum utente revoltado alguma vez porque em vez de lhe prescreveres medicação o aconselhaste a reduzir nas alheiras? Já tive alguns que ficam assim um bocadinho, mas não vai passar nada, nem umas vitaminas. Pronto, quero umas vitaminas. Vamos lá, aos bocadinhos. Se fizer isto daqui a uma semana, por exemplo, para reduzir as alheiras, se comer esta semana, se costuma comer 4 vezes por semana a alheira, então daqui a um mês vamos marcar consulta. Se comer 4 vezes por semana, se calhar daqui a um mês já não está aqui. 4 vezes por semana, não. 4 vezes por dia. 4 vezes na semana. Se comer 4 vezes na semana, uma alheira. Daqui a um mês vamos marcar consulta e durante este mês eu quero que coma uma vez na semana. Ok. Então, se calhar essa pessoa pensa uma vez na semana. Eu, por acaso, tive outro dia isto com uma paciente. Foi esta semana. Dei uma consulta e ela era sedentária. Nunca fez exercício. E eu pensei, ok, mas gosta? Não gosto muito, mas sei que vou ficar mais saudável. Então eu quero fazer. Eu vou me inscrever no ginásio. E eu, mas tenho a certeza, se inscrever no ginásio, se calhar não vai, não é? E ela, pois, isso é provável. Ainda por cima não tenho muito tempo. E eu disse-lhe, e 10 minutos? Consegue? E ela, 10 minutos? 10 minutos consigo, mas não há nada que eu possa fazer em 10 minutos. E eu vou-lhe mandar um vídeo no YouTube. Vai fazer esses 10 minutos 2 vezes por semana. Que não é muito, não é?
daqui a um mês, que é aqueles 30 dias para a motivação, daqui a um mês vamos ver como é que está. Se não conseguir, manda-me um WhatsApp e reduzimos ainda mais o tempo e vemos outra estratégia, ou vou-lhe mandar outro vídeo no YouTube. E é assim que se constrói hábitos. Pois. Eu acho que isto é muito bonito. Muito, mas nós temos, eu acho que temos um ciclo complicado de romper, porque de um lado temos os profissionais de exercício que muitos deles só falam em emagrece 5 quilos em 30 dias, bumbum na nuca. Não. Depois temos os médicos que não confiam neles. Depois temos as pessoas que vão ao médico, essencialmente, foi a tal história que te disse da minha mãe. Pá, o médico é bom porque passa os medicamentos, mas é nada, tipo, não me chateis. E então, torna-se difícil porque os médicos não confiam no profissional do exercício, o profissional do exercício também acha que os médicos só estão lá para prescrever o medicamento. As pessoas também não sabem muito bem para onde se direcionar. Vão ao profissional de exercício quando querem emagrecer 5 quilos num mês, vão ao médico quando doer alguma coisa e precisarem de medicamento. Precisamos de mudar as mentalidades de uma forma muito abrupta. E voltamos à história anterior. A necessidade de termos uma equipa clínica. Exato. E nessa equipa clínica, o profissional do exercício físico tem de estar incluído, não é? Nessa equipa clínica, eu, por exemplo, falo contigo e pergunto-te o que é que, da tua parte, o que é preciso para esta pessoa? E vamos fazer algo em conjunto, vamos fazer uma intervenção verdadeiramente ativa para essa pessoa, mas tem de ser em equipa. Ou então, é o que eu faço muitas vezes, que é, olha, tenta arranjar um número do seu PT ou do ginásio, quem lhe faz o plano de exercícios, que é para eu poder falar com ele, que é para eu entender qual é que é o objetivo deste profissional, que é para eu adequar a minha ação à ação dele, para agirmos como se fôssemos uma lapa, não é? Isso era ótimo, mas andámos todos a falar mal uns dos outros. Pois, Porque o problema é esse. se sabe disso há tanto tempo, e é uma coisa interessante e que eu tenho tentado. Eu estou felizmente muito distante dos hospitais e dos médicos, com todo o respeito, não gosto muito de estar doente. Pronto. Não, o Paulo cá está, está, as cá coisas, o Paulo ignora. Não. Eu cumpro a minha consulta anual. Mas tenho estado atento à evolução da tecnologia a suportar o profissional ao longo dos anos, e eu já vejo muito progresso na questão de eu chegar ao médico e ele já saber o meu historial sobre várias coisas que aconteceram, e isso é interessante. Mas porquê que não existe uma plataforma que te permita saber quando um utente teu chega, se ele tem um personal trainer, um nutricionista ou se anda no psicólogo, o que é que está a acontecer com ele nessa base? Isso era ideal. Isso era a tecnologia perfeita para se usar numa clínica. Eu adorava ter isso. E mais, se tivesses uma plataforma onde o próprio paciente consegue escolher o médico e até sabe que naquele tempo vai ser ouvido, que não vai ser uma simples prescrição de medicação, que vai ter uma abordagem mais direcionada para a educação. Porque também está a faltar isso, não? Tu vais ao médico um bocado às cegas, tu não sabes o que é que vais encontrar. Sim, isso é uma grande diferença que eu via na Alemanha. Na Alemanha, o médico de família, nós é que escolhíamos quem que era o nosso médico. Aqui é automaticamente determinado. As pessoas que têm. Há pessoas que não têm acesso, infelizmente, a médicos de família, que são importantíssimos. Mas isso era ideal. Realmente poderes escolher o teu médico. Porque isso, de certa forma, também aumentava um bocadinho a qualidade, não é? Do serviço. Que, se o meu colega tem uma lista cheia e eu não tenho, se calhar deixa-me ver o que é que eu posso melhorar no meu serviço. E não só... ok, mas é agora do lado do paciente. Estão aqui a falar em escuta ativa. Estão aqui a falar em atenção. O meu médico nem olha para mim, está no computador. Vais começar a dar valor a coisas que para ti nem eram uma coisa, não é? Eu acho que
a burocracia é um bocado complicada, principalmente o escrever. Ou seja, nós temos de documentar tudo, não é? É o normal, mas ao mesmo tempo estamos a perder o contacto, o olhar. Ou seja, eu... Por acaso, o ano passado estive com um americano que ele estava a tentar desenvolver uma tecnologia que era, eu não sei se isso já existe, que era colocar uma espécie de microfone na consulta e automaticamente digitava todo o resumo da consulta, e então o médico não tinha de escrever. E isto era ótimo, porque o tempo era 100% ali para o utente. Já existem alguns projetos portugueses, né, nessa área. Isso é Nós espetacular. conhecemos Muito bons. Só falta é realmente o SNS comprar esses Pois, sistemas. exato. É Mas imagina, eu às vezes quero transcrever alguma coisa para o ChatGPT, um vídeo, por exemplo, para ficar documentado Sim. e ponho o chat a ouvir. Não funciona. Não, então o sistema clínico que nós, do software médico, Tinha de resumir, não é? sim, não é isso. O software médico que usamos é um bocadinho primitivo, não é? Aquilo, primeiro são muitos cliques. Uma pessoa perde 5 minutos a dar cliques. E depois, às vezes falha muitas vezes, e depois tens o problema também das impressoras que falham e... Ok. Às vezes, eu trabalho, por exemplo, num hospital em que tu tens de imprimir sempre 2 folhas de cada coisa que tu passas. E o sistema, Porquê? não sei, para uma ficar para a parte da secretaria, não é? E a outra para ficar, não sei, para ir para o lixo. E depois tens a parte, eu imprimo a primeira, demora até chegar à impressora e o sistema bloqueia. E eu perco ali, se calhar, 30 segundos, 40 segundos para depois fazer a impressão de uma segunda. Por isso é que não há tempo para ouvir o utente. Pois, se calhar. É aquela conversa de estou aqui à espera que imprima. É chato, não é? Se pudesse implementar uma medida para mudar aqui o chip e atuarmos mais na prevenção, o que é que tu fazias? Lá está, uma equipa clínica. Eu formava pessoas para... e era isso que eu gostava de fazer no futuro, quando tivesse uma clínica. Era ter equipas clínicas. Não te é atribuído um médico de família, é-te atribuída uma equipa. E essa equipa vai trabalhar para ti, como paciente. Era aquilo que eu gostava. Olha, eu perante o que ouvi, eu mudava mesmo era o sistema de ensino. Estou a falar sério. Mas como é que fazias chegar esse modelo às massas? Como assim? Ao SNS? Sim. É difícil, ou seja, terias de formar, ou seja, quando as pessoas saíssem da faculdade, aliás, na faculdade já tinhas de encaminhar este tipo de comunicação e team building nos profissionais, não é? Em todas as áreas da saúde. E quando eles saíssem, terem estágios, não é? Em sítios que realmente funcionaria, ou seja, em sítios que funcionassem dessa maneira. E depois precisavas de implementar isso nos hospitais. Para implementares um sistema direcionado por equipas clínicas nos hospitais, não sei, é muito difícil. Terias de mudar muitas mentalidades, se calhar reduzir um bocadinho a política associada ao sistema de saúde, não é? Sim, eles nem o software mudam, quanto mais. Sim, e acho que depois a política está muito envolvida, é demasiado. Nós precisávamos ser mais autónomos. Mas e qual é a diferença entre isso e uma clínica privada, um hospital privado que já existe hoje em dia, por exemplo? Os hospitais privados não funcionam também assim, funcionam por consultas avulso. Ou seja, tu achas que tens uma dor na coluna e tu vais a um ortopedista, a um neurocirurgião, tu marcas uma consulta, tu és visto pelo médico, não é? E acabou. Ou seja, não funciona bem a equipa. Quanto muito, ele diz-te, se calhar, se for o caso da pessoa ter, por exemplo, obesidade, dizer, olha, vá ali à secretaria, marque uma consulta de nutrição. E depois a nutricionista tem tudo documentado. Mas teres tudo documentado não é propriamente trabalhar em equipa. Sim, precisas de falar sobre o paciente, trocar ideias. Exato.
Nós na Alemanha tínhamos esse sistema. Todas as semanas nós falávamos sobre os nossos pacientes em equipa. Era incrível. Como assim há diferenças tão significativas? Funcionava assim no meu hospital. Se nos outros alemães funcionava, isso não sei. Sim, mas no meu funcionava assim. Qual é que tu achas que é o maior mito que os pacientes ainda carregam sobre o que é ser saudável? Que é caro. As pessoas acham que ser saudável é caro. Primeiro fala-se em dieta e as pessoas acham que vão passar fome. Dieta é um regime alimentar. Exato, é um regime alimentar. Ou seja, podes escolher aquele que te sintas bem, não é? Segundo as tuas necessidades, os teus valores, mas segui-lo de uma forma o mais saudável possível. Podes comer hambúrgueres? À vontade, podes sim, mas em equilíbrio. Eu acho que estamos numa era em que tendemos a ir muito para os extremos, não é? E que às vezes nos esquecemos que ser saudável não é assim, não é um extremo. Não precisamos de comer rúcula e alface todos os dias, não é? Podemos ter uma alimentação normal, uma alimentação portuguesa normal, diminuir a quantidade de coisas que à partida nos fazem pior, mas e com alimentos acessíveis. Os produtos frescos, os vegetais, legumes, são produtos baratos, não são propriamente caros. O que é caro? Se calhar refrigerantes são caros, é mais barata a água da torneira, não é? Aí já poupamos. Sabes o que é caro? Ficar doente e teres de faltar ao trabalho. Há pessoas que até Não, é gostam só de ir lá faltar ao ao trabalho. site e pôres baixo. Mas é para aí que caminhamos ou é para a ideia mais fácil de eu posso comer o que bem me apetecer e depois tomo um medicamento para reverter? Eu acho que estamos a caminhar para a segunda. Que vou aguardar, vou viver a minha vida sem problema nenhum, sem atenção ao que como, a se faço exercício ou não, a se durmo bem, e eventualmente vão-me prescrever um medicamento e a minha desculpa vai ser a idade. A idade é sempre o problema. Não estarás a criar um negócio errado? Se calhar estou, mas eu acredito na mudança, não é? E o facto de ter pessoas a virem ter comigo significa que realmente existe população preparada para a prevenção, preparada para eu quero ser melhor por mim, pelos meus filhos, ou seja, é possível, eu acho que é possível. O que é que eu encontro na consulta 360? O que é a consulta 360? É um complemento a uma consulta de medicina geral. Ou seja, é uma consulta em que eu avalio os teus hábitos, as tuas rotinas, o teu contexto, o teu ambiente. E fazemos mudanças, pequenas mudanças, que tu te sintas confortáveis com elas, porque isso é importante, tu estás confortável e eu respeitar as tuas necessidades, ou seja, eu preciso te dar autonomia para isso. E de chegarmos ali a pequenas metas para atingirmos objetivos grandes, porque, por exemplo, se tu queres reduzir os teus triglicéridos, por exemplo, ou se queres perder peso, não é de um momento para o outro, pode ser, mas não vai ser sustentável a longo prazo. Então nós precisamos de ver, ok, queres perder peso, estás com excesso de peso ou com obesidade, porquê? Vamos tentar entender isto. O que é que na tua rotina podemos alterar? Estás confortável com fazer os tais 10 minutos de exercício? Então vamos. Durante um mês, 10 minutos é suficiente. Porque se fores para o ginásio 1 hora todos os dias, vai ser uma loucura. Daqui a uma semana dizes, isto não é para mim, isto ser saudável, que se lixe, não é? E não pode ser assim. Só que não é vendável. E é isso que eu faço na consulta, não é? Tinhas de dizer para perderem peso em 5 dias. Pois. Ou um sumo detox. Qual é a grande ou seja, qual é o perfil de um utente que prefere uma consulta 360 em vez da ideia de uma consulta que lhe vai prescrever a medicação para ele resolver o problema hoje? Não tens o problema de gastar demasiado tempo à procura desse utente que se calhar é 1% das pessoas? São pessoas que querem mudar e não sabem como. São pessoas que têm a saúde completamente desorganizada. Às vezes já têm algumas doenças, tomam medicação, não sabem o porquê, mas não querem tomar medicação. Querem conseguir
ser diferente, se calhar são pessoas que olham para os pais que estão acamados e pensam, eu não quero chegar assim, mas estou nesse caminho, então vou fazer diferente. E é aí que as pessoas me procuram. Nem sempre me procuram quando estão 100% saudáveis, normalmente já têm ali algum problema, mas conseguimos atuar. Ou às vezes já tive pacientes que vêm com muita medicação e nós, com mudanças de estilo de vida, com a melhoria da saúde delas, conseguem reduzir a medicação. E isto, para mim, é uma vitória brutal. Alguma vez te apeteceu dizer a alguém mudou de ambiente, mudou de amigos, mudou de namorado, mudou de país? Olha, já me aconteceu com uma utente minha, em que ela estava muito, muito infeliz no seu trabalho. Aquilo era mesmo muito tóxico para ela. Ela estava claramente deprimida. Por estar deprimida, comia imenso, tornou-se muito sedentária, e fomos, ao longo das consultas, estruturando as coisas de forma, e trabalhei com uma psicóloga, com a Kátia, e as duas conseguimos inverter aqui um bocadinho esta situação. E por acaso, eu até fui ao Algarve fazer uns turnos no início do ano, e a paciente mandou-me um áudio e disse-me assim: "Ó, doutora Tânia, não está a acreditar, mas eu decidi mesmo agora ir um passo à frente e mudar de vida. Eu despedi-me, já arranjei outro emprego e eu estou muito feliz." Opa, aquilo, eu guardei aquela gravação e eu ouço aquilo e penso, é mesmo isto? Não é só passar medicação, percebes? Às vezes é preciso passar medicação, por exemplo, para uma depressão, enquanto tu fazes tudo o resto que está por trás, que é para depois conseguires, com o tempo, reduzir e eventualmente tirar essa medicação. Mas pá, é brutal, porque tu sabes qual é que é a causa. Era o trabalho, era o excesso de horas, era um ambiente que era muito tóxico, e conseguiste aqui alterar as coisas. Sim, porque muitas vezes o problema é mesmo o ambiente. E nós, socialmente, estamos muito habituados a maus hábitos. É estranho tu ires a um jantar e bebes água, toda a gente Sim. vai mandar a boca. E portanto, às vezes pode ser complicado quando tens de remar muito contra a maré, acabas por ceder. Sim, mas eu sou de 89, e na minha altura, na minha adolescência, eu não ouvia falar de abacates. Na minha adolescência os snacks eram pânicos de chocolate, eram sumos e eram as batatas fritas de pacote, não é? Não sei quanto a vocês, mas eu sempre estive habituada a isso, era o meu meio. Quando é que eu ouvi falar de um abacate? Se calhar fui na faculdade, e foi aí que eu comecei a perceber, ok, pá, eu comia bastante, e comia comidas muito ricas em ultraprocessados, e em épocas de exame estava constantemente no Burger King ou no McDonald's. Mas depois, à medida que tu vais vendo, vais tendo mais experiência, vais vendo mais casos de que realmente consegues reverter as coisas, em que as pessoas estão de uma determinada maneira no hospital, e estão internados, estão mesmo mal por o estilo de vida, tu pensas, ok, então se calhar deixa-me tentar ser mais saudável, e vais fazendo pequenas mudanças. Tu sempre quiseste ser médica? Nem sempre quis ser médica. É assim, eu sempre tive o gostinho pela medicina, porque os meus pais são enfermeiros, e então eu ia muitas vezes para o hospital, às vezes eles faziam noite e eu metia-me, não queria ficar sozinha em casa, então metiam-me lá num quarto no serviço. Mas houve uma altura durante o curso, eu não entrei em medicina aqui em Portugal, fui para a bioquímica, mas sempre tive aquele bichinho da medicina, de diagnosticar, tratar, e acabei por ir para a Espanha e fiz lá o curso. Durante o curso aquilo foi tão exigente, e depois de sair do curso, quando vim para Portugal, também foi era uma realidade muito bruta, que eu pensei em desistir várias vezes. Pensei em, olha, aprendi a codificar, aprendi-me a meter, tentei ir para a informática, mas sempre dentro da área da saúde. Sério? Sim.
Olha, tens uma pergunta. HTML e CSS. E depois Doutora Tânia com capacidades de programação. depois comecei a aprender Java e pensei, isto se calhar... Não, mas tentei sempre pensar, enquanto não encontrei esta medicina, este tipo de medicina, tentei sempre escapar-me da realidade dura que é às vezes estar a trabalhar no SNS. E porquê passar de bioquímica, foi? Sim. Para a medicina? Eu na altura entrei em bioquímica porque pensei, não entrei em medicina, se calhar bioquímica consigo ajudar igual e estar num laboratório e tentar criar alguma coisa, não é? Fazer diferente, mais para a parte dos laboratórios e da medicação. Mas depois não era aquilo. Não era aquilo e principalmente o meu pai ajudou-me imenso a entrar em Espanha. E depois em Espanha escolhi Barcelona. Tu não querias criar medicamentos, tu querias entregar os medicamentos às pessoas ou ser responsável por elas não precisarem deles. Exatamente. Na melhor das hipóteses. Este acompanhamento, tu há bocadinho falaste sobre uma utente que tiveste durante várias consultas, um processo. Um médico tende a ser um profissional subscrito, ou seja, eu no futuro vou poder subscrever um plano com o meu médico de acompanhamento? Sim, eu acho que sim. Eu própria estou a tentar criar um programa clínico em equipa, lá está, em que tu consigas entrar, não é, com uma doença ou um determinado objetivo e durante um tempo seres acompanhada por a minha equipa clínica. E aí tens consultas, tens tudo, de forma que consigas cumprir este objetivo, mudar, ter este processo de mudança. Por isso eu acho que sim. E também existem em vários países e em Portugal, pelo menos em Lisboa sei que existe, um modelo de subscrição a clínicas, ou seja, tu pagas uma mensalidade e tens acesso às consultas médicas que quiseres. Eu acho isso muito fixe, porque faz-te estar ligado ao processo. Em vez de ir periodicamente a uma consulta, Sim. faz-te sentir na obrigação de cumprir com aquilo que as pessoas estão à espera. Sim. No caso, a equipa multidisciplinar. Mas pronto. Isso faz-me lembrar uma questão que a Rita teve há algum tempo, que era ter um problema específico que ela não saberia a quem procurar. E no caso de ter uma subscrição ativa com uma clínica, provavelmente era a porta de entrada para alguém. Sim. A encaminhar a porta. Sim, porque basicamente ou seja, acho que é muito bonito tu teres uma equipa responsável por ti e tu tens um problema e tu basta ligares. É tão simples quanto isto. Olha, está a acontecer isto comigo e esta equipa vai ser responsável por ti, vai ser responsável por te referenciar a outros profissionais e de pôr estes outros profissionais disponíveis para ti. E a medicina tem de evoluir nesse sentido. Nós precisamos disso. Porque imagina, chegava ao médico e doutor, dá-me a barriga aqui, não sei o quê. Para ele a barriga é isto tudo. Então ele ia por hipóteses, mandava-me para o especialista do estômago. E eu senti, nessa fase, senti mesmo a necessidade, e se calhar ainda sinto, de olharem para mim, tocarem em mim, perceberem como é que é a dor. Olha, um pouco como vais a um fisioterapeuta e eles Sim. têm de manipular e De ver. Acho que está a faltar algo do género, por isso força. Obrigada. Um modelo desses pode ser aplicado à distância? Ou tu és defensora da medicina ser pessoal, ser física? O modelo que eu estou a tentar desenvolver é híbrido. Eu sou muito defensora de uma medicina de proximidade, ou seja, de uma medicina presente, no presencial. Eu acho que é importantíssimo. Muitas vezes isso não é possível. Ainda, por exemplo, amanhã vou ter um doente que é da Madeira, ou seja, ele não pode vir à minha consulta, não é? Por isso, acho que o modelo híbrido também funciona. Tu consegues, com a tecnologia de hoje, acho que consegues oferecer um bom serviço também à distância. Eu acho que sim. E para o acompanhamento poderá ser a forma mais fácil da pessoa se sentir ligada,
Até porque estás à distância de uma mensagem mesmo. Sim. Nem sequer tens de esperar por uma consulta. E ligar, é isso. Tu sabes que tens consultas por exemplo, num programa de acompanhamento, tu tens consultas em X data e tu sabes que se precisares de alguma coisa entre as consultas, tu tens o teu médico, tu tens tu tens uma equipa responsável por ti, ou seja, quem tu podes simplesmente mandar uma mensagem: olha, está a acontecer isto, o que é que eu posso fazer? Às vezes até uma situação de urgência é para nós próprios fazermos a triagem, porque às vezes não é preciso ligar, ou seja, não, esta parte, ia dizer, não é preciso ligar para o SNS, para o 24, mas é preciso, mas tu tendo um médico responsável, não é? E realmente este tipo de medicina de proximidade, tu consegues muito facilmente que o teu médico que te conhece faça uma triagem. É muito melhor do que fazer um telefone. Porque é que é tão importante eu ligar para o SNS 24 e ter um médico de família? E ter um médico de família, ou seja, ter os dois? Uma coisa e outra, porque é que são importantes? Então porque o SNS 24 faz-te uma triagem, ou seja, tu não sabes se aquilo que sentes é uma situação de urgência, se não é, para onde é que deves ser encaminhada, se é para um centro de saúde, se é para um hospital, e é importante que realmente haja essa triagem. O ideal era realmente a pessoa ter imediatamente acesso ao seu médico de família, não é? E o médico de família fazer essa triagem e em situações de emergência, aí sim ligar para o 112, não é? Mas ter acesso ao centro de saúde, não é? Eu acho que aqui invertemos um bocadinho o sentido das coisas. Os centros de saúde são importantes e nós retiramos valências com o passar dos anos. Havia centros de saúde onde as pessoas podiam fazer uma radiografia, por exemplo. Hoje em dia já não se pode, na maioria, não é? E há muitos que estão fechados. Havia centros de saúde que funcionavam também à noite. Hoje em dia já não. Ou seja, tu teres como base bons centros de saúde capazes, que se funcionam como mini hospitais, vai dar saúde à população, não é? Senão é difícil. Mas isso não significa que se investiu muito na capacitação dos hospitais, dos grandes hospitais, e por isso os centros de saúde ficaram obsoletos? Investiu-se muito no tratamento imediato da doença, ou seja, em situações de urgência. Porque os hospitais funcionam porque as pessoas vão com um problema urgente para o hospital. Problema esse que se calhar conseguíamos prevenir, lá está, não é? Ou se calhar o médico de família conseguia, se tivesse tempo, se lhe dessem menos doentes e mais tempo de consulta, conseguia fazer um acompanhamento muito mais eficaz e esta pessoa se calhar não teria de ir para umas urgências e ficar internada. Ou seja, investiu-se, na minha perspectiva, em demasiado em situações de urgência. Os hospitais são importantíssimos e eu acho que as nossas infraestruturas podiam, sem dúvida, ser melhoradas, não é? Mas o modelo devia ser centrado no paciente e não centrado no tratamento puro e duro. Mas mesmo em termos políticos, isso não é muito sexy. Não é de todo. Eu acho que se a pessoa parou de sangrar, é muito mais vistoso. Estás a perceber? Eu acho que nós devíamos, ou seja, independentemente de quem está no poder, se é esquerda, se é direita, é irrelevante, mas é importante investirem mais nas infraestruturas e na comunicação. As equipas hospitalares precisam de saber comunicar. Muitas vezes não sabem. E a comunicação melhora o outcome do doente, ou seja, melhora o prognóstico. Basta, às vezes, por exemplo, na Alemanha, eu tinha sempre um telemóvel, eu precisava de comunicar alguma alteração, eu ligava para o colega e simplesmente dizia: olha, vou alterar isto. E ele: ok, está bem, não sei o quê, obrigado por teres ligado. Acabou. E aqui há equipas que comunicam, sim, mas a grande maioria não comunica bem, ou não sabe comunicar ou não comunica de todo. E eu acho que é preciso fazer estes team buildings no SNS.
Aqui manda-se um requerimento para o diretor do hospital vai pedir ao Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde... E sabe-se lá Deus, a burocracia até lá. E se o telefone funcionar? Porque às vezes não é? A verdade é essa, que às vezes o telefone também não funciona. Mas depois está lá a doutora Tânia para programar qualquer software que soluciona a questão. Tânia, se tivesses a missão de elevar os 5% de população para 95% que praticam exercício físico, para onde é que começavas? Pelas escolas. As escolas é muito importante. As crianças conseguem mudar a mentalidade dos pais e conseguem mudar comportamentos em toda a família. Por isso, eu começaria por aumentar a literacia em saúde e quando digo saúde, falo de exercício, nas escolas. Porque aí, daqui a uns anos, nós temos miúdos que vão ser adultos e vão achar que o exercício físico é normal. E o que não é normal é estarem sempre no sofá ou usarem como desculpa o não tenho tempo. Certo. Achas que ainda vimos de uma geração em que aprendemos demasiado que o normal é estar parado? A mesma ideia que passavas dos pânicos. Sim. Eu nunca ouvi falar de exercício físico na minha família. Eu não sei na vossa, mas na minha não se falava. Ainda hoje, praticar exercício físico é uma espécie de luxo, não é? Ou seja, às vezes digo à minha mãe: olha, eu vou ali fazer um exercício, e ela: vais, mas tens de fazer não sei o quê, tens de fazer não sei o quê para a miúda. Ou seja, há sempre alguma coisa que eu tenho de fazer e isto não é obrigatório, mas porque isto é que nos dá saúde. Sem dúvida. E provavelmente a capacidade de cuidar da miúda está ligado ao treino de força. à frequência com que treinas. É verdade. A ti que estiveste connosco até aqui, muito obrigado. Segue a Tânia que está identificada aqui neste episódio, subscreve o nosso canal e para a semana estamos cá de novo. Tânia, muito obrigado por teres cá estado. Obrigada eu. Obrigado. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo, água, o medicamento. Não nos queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.